Boa noite para quem acabou de ingressar na sessão. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de fazer apenas algumas considerações. Gostaria de informar que esta sessão vai ser gravada e que o seu vídeo irá ser colocado, vai ser disponibilizado na página online do município, na área destinada à Assembleia Municipal, onde habitualmente registramos as nossas comunicações. Sendo assim, e dado que já temos quórum, iríamos dar então início aos trabalhos. Vou então passar a palavra ao Sr. Nogueira, o nosso primeiro secretário, para que possa proceder à chamada. João Carvalho. Pedro Mendes. Presente. José Vânio Nogueira. Maria Cândida Novaes. Presente. João Carlos Pinto Correia. João Carlos. Sim. António Filipe Barbosa. Sandra Teixeira. João Carlos Fonseca. Presente. Ricardo Bessa Marques. Presente. Eduarda Filipa Ferreira. Alexandra Fátima Bessa. Maria do Céu Vieira Rocha. Eu estou sem permissão para a sessão. José Manuel Gonçalves. Presente. Luís Filipe Oliveira. Jorge Manuel Furtado. Responde. Ruben João Bessa. Cidália Lourdes Neto. Sim. Maria José Meireles. Antero Correia. Ricardo Ribeiro. Sim. Ricardo Ribeiro está. José Jesus Martins. Adão António Moreira. Sim, estou. Carlos Manuel da Rocha Leal Ribeiro. Presente. Paulo Abílio Santos. Presente. Carlos Pedro Moreira. Sim. José Martins Ferreira. Diogo Aires. Presente. Elisa Maria Mesquita Pinto. António Fernando Silva. Opa. Eduardo António Taveira. Presente. Eduardo Vilar Barbosa. Presente. João Fernando Magalhães. Não, tens que estar Agora já dizes que estás aqui. Sim. Sim. Armando Costa Silva. Já te chamou, disse talvez José Martins. Sim, já Martins estou. Tá. José Oliveira Nunes. Presente. Fausto Manuel Oliveira. Presente. E Maria Lourdes Castro. Portanto, faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. António Filipe Barbosa já está presente, desculpe. Na altura não conseguíamos ativar o som. E João Carvalho também. Obrigada. João Carvalho. E o António Filipe Barbosa. João Correia. Obrigado. Então, menos 6, 30. 30. Vamos então dar início à sessão com a presença de 30 membros. Começo por dar algumas informações relativamente às substituições para esta Assembleia, sendo que temos o Pedro Mendes, que substitui o membro efetivo António José Pacheco Mendes, que comunicou uma ausência por 10 dias, desde o dia 23 de fevereiro a 4 de março de 2021,
temos o Carlos Manuel da Rocha Leal Ribeiro como representante legal do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ludares, o Sr. Armando Jorge Mota Moreira, e ainda o João Pedro Bessa Pacheco Leite de Carvalho, que substitui o membro efetivo da Assembleia Municipal, Júlia Maria Ferreira Ribeiro, que comunicou uma ausência por razões pessoais. Portanto, passaríamos então neste momento à votação da ata da sessão ordinária de 18 de dezembro de 2020. Antes de passarmos à votação, eu gostaria só de fazer uma atenção, Filipe Barbosa e Pedro Mendes, quando eu fiz este pedido, vocês não estavam ainda presentes. Espera um minuto. Peço imensa desculpa por estar a falar. José Martins, era só para... Estou presente, não estava, já estou presente, não sei se... Sim, eu tomei nota. Ok, muito obrigado. 36. Portanto, o que eu estava a dizer, portanto, anteriormente, iríamos passar então à votação da ata desta sessão. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Eu abstenho. João Carvalho. Mais alguém? A ata é então aprovada com 29 votos a favor e uma abstenção. Temos também uma proposta. A senhora Presidente no início ia dizer que tinha dito uma coisa, mas que eu e o Pedro não estávamos presentes. Exatamente. Eu estava a colocar uma questão que era se poderíamos adotar o mesmo método nos pontos que estão sujeitos à votação, se poderíamos adotar o mesmo método aplicado na sessão anterior. Se vocês concordam? Completamente. Sim. Se eventualmente algum membro da Assembleia tiver um sentido de voto diferente do representante de bancada, neste caso, faça depois o favor de referir esse pormenor quando a votação. Pode ser? Claro que sim. Pronto, então avançaríamos com uma proposta. A proposta número 4, do seguinte teor: a mesa da Assembleia Municipal de Lousada e os grupos municipais propõem um voto de pesar e 1 minuto de silêncio pelo falecimento do pai do membro efetivo da Assembleia Municipal, José Bernardino Pinto Nogueira. Passaria à votação desta proposta, se alguém tiver algum comentário a fazer. Passemos então à votação. CDS. Por favor. PSD. PS. A favor. Filipe, não ouvia a favor? Por favor, sim. Podemos passar então, a proposta é aprovada por unanimidade de 33 votos. Pedi-lhes então que fizessem 1 minuto de silêncio, por favor. Obrigada. Entramos então agora no período de antes da ordem do dia e eu passaria a palavra aos membros desta Assembleia, começando pelo CDS. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos Srs. Vereadores, caríssimos membros desta Assembleia. Eu gostava
do CDS gostava de trazer aqui uma questão que está relacionada com um problema que poderá ocorrer nas famílias portuguesas, mas também nas famílias lousadenses, que é o fim das moratórias do crédito à habitação, que termina no dia 31 de março, e até o momento não existe qualquer indicação de que a Assembleia da República poderá aprovar legislação para estender este prazo, e isto poderá colocar um conjunto de famílias em situação económica e difícil, que estejam neste tipo de situação, e que pode levar, inclusive, às instituições financeiras a executar o penhor e as garantias que têm das hipotecas e dos créditos à habitação. Perante isto, nós gostaríamos de sugerir que a Câmara Municipal criasse um gabinete, uma equipa de trabalho, para fazer um levantamento junto dos habitantes de Lousada, para tentar perceber qual o número de famílias que poderá estar numa situação de perder a sua habitação, ou poderá ver os bancos iniciarem um projeto que leve ao penhor e à execução do colateral da hipoteca, por um lado, e por outro também para tentar oferecer alguma espécie de apoio jurídico que ajudar a orientar estas famílias a defenderem-se juridicamente e a terem os seus direitos perante as instituições financeiras. Isto, e apesar de algumas alterações legislativas recentes ao longo dos últimos 4, 5 anos, que reforçaram os direitos dos detentores da habitação, que se for primeira habitação, a capacidade de execução de bancos é reduzida, contudo, este risco existe e pode vir a afetar o dia-a-dia de alguns habitantes de Lousada e de muitos portugueses, quer seja pelo crédito à habitação, quer seja por outros créditos que tenham e que poderão ver-se numa situação económica extremamente difícil. Por isso gostaríamos de lançar este apelo ao município e ao Executivo Municipal. Obrigada, Pedro Mendes. CDS, não está mais ninguém ainda. PSD? Sim. Filipe Barbosa, PSD. Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa, excelentíssimos membros da Mesa, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e vereadoras e vereadores, caros membros da Assembleia Municipal. É uma intervenção muito curta e apenas uma questão. Era para saber se o Senhor Presidente da Câmara pode fazer um ponto de situação relativamente à situação dos aterros neste momento. Só. Obrigada. PSD, mais alguém? Sim, Cidália Neto, não sei se posso já intervir. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas deputados, Presidente de Junta e todos aqueles que nos possam estar a ouvir. Muito boa noite. Falo muito em vê-los de saúde, que neste momento é uma das coisas mais importantes que temos. Eu queria fazer uma questão ao Sr. Presidente de Câmara relativamente a esta Assembleia. Eu creio que ela não está a ser transmitida para o público em geral e gostava de saber se pretende posteriormente disponibilizar esta gravação em alguma plataforma, nomeadamente no Facebook, para que assim possa cumprir a legislação. Como sabemos neste momento, a legislação a isso exige que seja tornada pública através das vias digitais. E queria mais acrescentar ainda uma sugestão, porque na verdade acho que as tecnologias da comunicação podem ajudar a aproximar os cidadãos dos órgãos de decisão política e ainda que nos estejamos em pandemia e não tenhamos a necessidade de realizar estas reuniões via digital, julgo que seria todo importante que se pensasse em transmitir estas reuniões e aproximar realmente o público destes órgãos de decisão, que é um órgão tão importante da Assembleia Municipal, através das tecnologias de informação e comunicação. Boa noite a todos. Só um bocadinho, Furtado. Sim. Eu só queria fazer uma referência. A Cidália, e peço desculpa por estar a interromper as intervenções, mas a Cidália não estava ainda presente quando eu mencionei, mas esta sessão está a ser gravada, portanto, e vai ser tornada pública e disponível no site online do município de Lousada, na área reservada à Assembleia Municipal, portanto, onde habitualmente colocamos as nossas convocatórias. Muito bem, eu peço desculpa, não ouvi porque eu estava à espera que me dessem autorização para entrar e demorou ali um bocadinho, eu não conseguia entrar e não ouvi essa informação. Desde já peço desculpa por estar a reiterar essa questão, mas de qualquer forma aproveito para reiterar a minha posição relativamente a posteriores assembleias que se realizem e que
independentemente de estarem a ser realizadas via digital ou não, julgo que seria pertinente transmiti-las posteriormente ou na altura. Faz todo sentido. Sim, sim. Bom, era isso. Obrigada. PSD, mais alguém? PS? Eu penso que o Furtado queria intervir, não sei se... Depois... Não. Não, eu só disse boa noite a todos. Eu, pá, cheguei um bocadinho atrasado e peço desculpa, mas não queria. Então, passo a palavra então ao PS, por favor. Sem intervenções. CDS? Sr. Presidente, só aqui um ponto. A minha colega Alexandra Bessa não está a conseguir ativar o som, por isso se pudessem dar acesso ou permissão. Sim, sim. Está presente. Não estou... A permissão está dada, curiosamente. Toda a gente tem permissão para ativar o seu próprio som. Talvez seja melhor ela sair e voltar a entrar, que pode ter havido aqui algum problema, mas toda a gente tem permissão para ativar o som, sim. Boa noite, as minhas desculpas. Pronto, voltando aos nossos trabalhos, deixem-me só aqui. Passando então, CDS, novamente, alguma intervenção? Não. PSD? PS? Senhor Presidente? Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar de modo especial a Senhora Presidente da Assembleia, os seus vereadores e restantes elementos. Estão a ouvir? Sim? Sim, estamos a ouvir, sim. Agora não. Onde? Não, foi alguém que me calou. Olha, Sr. Presidente, sem querer fui mesmo eu, mas... Ok, mas ainda estou a começar. Não era a minha intenção. Depois da meia-noite pode fazer isso, antes não. Bom, começando pela intervenção do Dr. Pedro Mendes, levantou aqui uma questão pertinente. Nós temos um gabinete de apoio ao consumidor e estamos com 2 funcionários em formação que devem estar prestes a terminar essa formação e que essa formação visa justamente esse tipo de situações, de créditos, outro tipo de dívidas, que cada vez mais, infelizmente, é necessário dar esse apoio a muitos dos nossos concidadãos e, portanto, já temos essa resposta. Se não terminaram essa formação, ela está a ser terminada e, portanto, todas as pessoas que precisarem de ajuda a este nível poderão contar com esse gabinete de apoio ao consumidor, sendo certo que nós podemos até fazer essa divulgação e esse apelo, mas estamos sempre dependentes que nos contactem e, portanto, só se nos contactarem que nós poderemos ter conhecimento das situações, mas sim, já estamos preparados para dar essa resposta. Relativamente à intervenção do Dr. Filipe Barbosa, quanto ao ponto de situação dos aterros, e relativamente ao aterro da Rima, a situação não há muito mais a acrescentar, a não ser, pelo que percebo, de algumas comunicações que tenho recebido na Câmara, que provavelmente vamos ter um processo contencioso, mas cá estaremos para a luta e, portanto, eu creio que porque pediram uma cópia, uma certidão da ata da reunião de Câmara e da ata da Assembleia Municipal que aprovou a suspensão do PDM. E, portanto, é um processo que foi feito com toda a transparência, com toda a lisura, mereceu concordância e unanimidade na reunião de Câmara e na Assembleia Municipal e, portanto, não vejo o que é que pretendem com isso, mas pronto, vamos aguardar serenamente e, portanto, não há muito a acrescentar relativamente a isso.
Para além de que, eu creio que isso consta inclusivamente das próprias atas, que foi apresentado desde a última Assembleia até agora, neste período, o relatório da Comissão Independente e que veio confirmar aquilo que nós já tínhamos como, não digo como certo, mas que era a nossa convicção de que aqueles resíduos que foram lá depositados e que foram importados de Itália, que eram resíduos não perigosos e que podiam ser depositados naquele aterro. Relativamente ao outro aterro, a situação mantém-se, ou seja, a sua capacidade está a ficar exaurida. Posso adiantar à Assembleia que ainda na última reunião da Valsousa falamos sobre o futuro e estamos neste momento a ultimar um projeto para termos uma solução para os resíduos aqui da Associação de Municípios. É uma solução diferente daquela a que estamos habituados, até porque assim somos impelidos por força do aumento cada vez maior da taxa de gestão de resíduos que penaliza e de que maneira por tonelada os resíduos que são encaminhados para aterro e mesmo quando são encaminhados para queima, e portanto é um problema também não só de quem tem aterros como destino final, mas também de quem tem queima, como é o caso da Lipor. A meu ver, não fará grande sentido no caso da Lipor, porque essas tecnologias estão bem desenvolvidas e vêm-se nas grandes cidades da Europa, mas é a legislação que por enquanto existe e, portanto, para além dos aterros, também a queima é penalizada. A solução que estamos a preconizar é uma solução diferente, através do tratamento mecânico-biológico e da valorização orgânica. Portanto, esse investimento não vai ser realizado em Lousada, portanto, o aterro, quando terminou e vai ser alvo de um tratamento paisagístico. Aliás, posso adiantar também que creio que deve estar ultimado já o processo de concursal para a selagem parcial, porque há uma parte desse aterro da Ambiciosa que já pode ser selado e, portanto, vai avançar agora a curto prazo. E, portanto, dizer que, no fundo, estamos no âmbito da Associação de Municípios a diligenciar, no sentido de quando quer o aterro de Lousada, quer o aterro de Penafiel esgotem a sua capacidade, nós tenhamos já uma solução, porque não podia ser de outra forma. Relativamente à intervenção da doutora Cidália, já foi respondido, embora não seja propriamente da minha competência, a mim competirá, ou à Câmara competirá, garantir os meios adequados. Agora, a decisão quanto à gravação e quanto à disponibilização dessa gravação compete à Assembleia, mas, na minha opinião, faz todo sentido e até diria mais, acho que faria sentido transmitir em direto quando nós regressarmos à normalidade e, portanto, pudermos fazer as assembleias no Salão Nobre, há condições para se gravar na hora e transmitir em direto. Acho que ainda terá mais sentido do que disponibilizar a posteriori, mas é apenas a minha opinião, a Assembleia decidirá conforme bem entender. Obrigada, Sr. Presidente. Sim, de facto, relativamente à questão que acabou de mencionar quanto à divulgação e online das sessões desta Assembleia, sim, acho que faz todo sentido promovermos essa possibilidade e aproximar os cidadãos também das sessões da Assembleia Municipal, já que tinha sido referido anteriormente por alguns membros dessa Assembleia, portanto, e cada vez mais, até porque nós estamos a adaptar-nos também a esta nova realidade, portanto, e todos estamos cada vez mais aptos às novas tecnologias e portanto, fará todo sentido criarmos condições para que no futuro isto seja, e no futuro próximo, digo eu, que seja mesmo de implementar. Passaríamos então a entrar, entraríamos agora no período da ordem do dia, passaríamos ao ponto 1 desta sessão. Portanto,
Período de intervenção dos grupos municipais. Temos ponto 1, apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara e discussão de outros assuntos de interesse do município. CDS. Muito obrigado, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, uma nota prévia relativamente à possibilidade futura de divulgação das assembleias em formato online. Eu já disse na última assembleia que víamos isso com bons olhos e que esperávamos que no futuro isso acontecesse. Aliás, foi algo que o CDS se bateu desde o início do mandato, mas fazia parte do programa que apresentamos no âmbito da coligação Lousada Viva, e por isso fico muito feliz que todos os intervenientes hoje conheçam esta ideia como uma boa ideia e que no próximo mandato todos os grupos municipais e todos os partidos que se candidatem, ou coligações, ou que apresentem esta ideia e que defendam esta ideia e que os valores possam assistir através das suas casas às assembleias municipais. Passando agora ao ponto da ordem de dias, eu gostava de falar aqui de um ponto que é mencionado num dos parágrafos da intervenção do Sr. Presidente da Câmara e que vai também noticiado numa notícia do Caderno de Economia do Expresso, que é a linha de Valde-Sousa. E nós aqui gostaríamos de obter alguma informação. Pelo que vimos noticiado pelo Expresso e por alguma informação que tem saído ao nível do gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas, a linha de Valde-Sousa vai efetivamente, faz parte do Plano Nacional de Investimento, do Programa Nacional de Investimentos, e vai ser analisado. E aqui queríamos perceber se o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo Municipal têm mais alguma informação sobre este projeto, para além do que nós podemos todos ler na comunicação social. A primeira que gostaríamos de perceber é: a linha de Valde-Sousa vai passar por Lousada, vão ser incluídas freguesias de Lousada no trajeto e vão ter estações ou apiadeiros a servir o concelho de Lousada de forma direta, como temos atualmente na parte sul do concelho, nas freguesias de Meinedo e de Caída, estações e um apiadeiro de forma direta e depois em proximidade a estação de Penafiel em Novelas. Se isto vai acontecer na linha de Valde-Sousa, que acho que seria um aspecto importante para o concelho de Lousada, servir a parte norte do concelho e, se possível, até passar na proximidade do centro da vila. Isto é o primeiro ponto. E o segundo ponto é: este investimento vai ser totalmente suportado pelo Governo Central e pelas infraestruturas de Portugal, ou, como se chegou a falar em tempos, vai ter comparticipação por parte da Associação de Municípios e pelos municípios a quem a linha sirva e se terão que confinanciar este projeto. Gostaríamos de ver esclarecidas estas duas questões, porque achamos que é um projeto que pode aumentar a mobilidade dos lousadenses e que, se passar dentro do concelho e se for aproveitado como uma rede de transportes integrada, nomeadamente através das carreiras urbanas, poderá dar uma melhoria da mobilidade e permitir que os lousadenses possam usar um meio de energia verde e menos poluente para fazer as suas deslocações, nomeadamente do acesso para a área metropolitana do Porto e para o concelho do Porto. Obrigada. CDS? PSD? Sim. Eu, Filipe Barbosa, PSD, eu começava também por reforçar aquilo que o Pedro fez logo no início da sua intervenção, que é, em final de mandato, a proposta ser aceita quase unanimemente da transmissão das assembleias. Foi também uma das ideias que apresentamos no início e que não foi aceita, e por isso, se há algumas vantagens que a pandemia trouxe, foi que as pessoas perderam o medo, ou pelo menos abriram-se mais às novas tecnologias e à possibilidade de as utilizarmos de forma profícua para as pessoas. Relativamente à resposta do Sr. Presidente aos aterros, eu não posso deixar também de me congratular com as notícias, embora tenha que fazer aqui um mas, porque em finais de mandato já ouvimos isto muitas vezes. O aterro já passou o prazo de validade várias vezes, já várias vezes esteve para ser encerrado e várias vezes foram encontradas ou estavam a ser discutidas na Associação de Municípios, na Valde-Sousa estavam a ser discutidas alternativas que até o momento nunca se concretizaram, e por isso eu espero que finalmente esta seja uma notícia boa e que se concretize isso, porque é da mais elementar justiça que possa acontecer. Relativamente ao outro aterro, à Comissão de Acompanhamento e ao relatório da Comissão de Acompanhamento, eu não posso deixar de salientar uma coisa
que me causa alguma estranheza e que já me causou há tempos atrás, noutras circunstâncias, mas também relacionado com o aterro, não com este, mas com o outro, que é o facto de haver sempre resistência para que se faça uma amostragem na hora do piezómetro. Porque se consideram que, e foi criada uma comissão independente, a comissão independente foi criada na Assembleia ou foi criada através do município, e o município também é acionista da empresa, e que a comissão chegue lá e que não seja permitido que se tire uma amostra de piezómetro para ver a qualidade das águas, é algo que me causa sempre estranheza. Eu sei que me vão dizer que fazem testes regulares conforme impõe a legislação, e que os testes mostram sempre que a qualidade da água é impecável e que não há nada a apontar. Agora, em boa verdade, se isso é factual, e eu não estou a dizer que não é, mas se isso é efetivamente factual, causa-me alguma estranheza que neste âmbito, nem num aterro nem no outro, permitam que se faça uma amostragem, que se tire uma amostra da água do piezómetro para se perceber se efetivamente há infiltrações ou não nos eixos freáticos. Além disso, a questão do outro aterro continua, para mim nunca foi muito relevante. Eu, na minha intervenção na Assembleia Municipal, quando falei sobre o aterro, nem sequer coloquei esse ponto. Nunca foi muito relevante se o lixo que estavam a trazer para Lousada era perigoso ou não. Eu sei que a discussão na opinião pública, na comunicação social, centrou-se exclusivamente aí. Eu sei que foi exatamente aí, mas a minha intervenção não passou por aí. A intervenção passou pelo facto de nós termos um aterro, e eu reforço, que vive no melhor de todos os mundos, porque está ao lado de outro aterro e, como diziam os documentos, já justifica o facto das possíveis infiltrações se deverem a situações do aterro anterior. E isso continua a ser preocupante. Continuamos a não conseguir perceber muito bem o que é que vai acontecer, e aquilo que o relatório diz, pronto, eu fico feliz que se tenha confirmado que os resíduos não sejam perigosos. Fico feliz. E eu compreendo, como o João Correia também disse, que ao abrigo de mecanismos europeus, os países, de forma subsidiária e solidária, tenham necessariamente que às vezes acolher lixo. Causa-me estranheza que isso seja feito por privados e de forma pouco clara e até bastante contrária a decisões que foram da própria Agência Portuguesa do Ambiente, que proibiu, que fez, e a Câmara teve que interpor providências cautelares porque eles não aceitavam. Isto é que causa muita estranheza, e que o próprio relatório acaba por dar uma resposta que tranquiliza. Tudo bem, não são resíduos perigosos, mas continuamos a ter um aterro que a Câmara Municipal é acionista, e eu reforço isto, eu continuo sem perceber como é que a Câmara Municipal decidiu ser acionista minoritária de um aterro, a não ser que para caucionar a construção do aterro, porque é acionista minoritário. Ele diz, nós somos acionistas minoritários e por isso não podemos fazer nada. Mas então, porquê é que são acionistas minoritários? Eu não consigo perceber, continuo sem perceber isso, e gostava que houvesse uma resposta fechada e mais ou menos definitiva para esta questão que preocupa muito os habitantes de algumas freguesias em particular. Eu acho que preocupa todos os habitantes do concelho, mas claramente Souzela, Lustosa e Santo Estevão são freguesias fustigadas há muito tempo por isso, e pela questão dos maus cheiros. Ainda há pouco tempo passei lá, e quando digo há pouco tempo foi há menos de uma hora, e o cheiro era tudo menos agradável. PSD, mais alguém? CDS? PSD, PS? Senhor Presidente? Peço desculpa, eu não consegui ativar, se me permitem. Sim,
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, membros da mesa, Sr. Presidente e Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, caros elementos desta Assembleia, muito boa noite a todos. Eu gostaria só, porque neste momento que vivemos da pandemia, eu gostaria, se fosse possível, que o Sr. Presidente nos desse a conhecer como é que está a decorrer o processo de vacinação e o que é que se perspectiva nos próximos meses que aconteça no nosso Conselho, portanto, como se está a desenrolar. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, começando por responder ao Dr. Pedro Mendes, quanto à linha... Já sabia que ela me ia chamar logo a seguir. Quanto à linha do Val de Sousa, sim, é verdade que é um... Mas eu já ia reforçar. Pedi ao Dr. Filipe Barbosa para desligar a sessão, se faz favor. Dizia eu que, relativamente à linha de Val de Sousa, é um investimento que está previsto no Plano Nacional de Investimentos. Embora isso, por si só, não seja garantia de que vai ser executada no plano que lá está previsto, porque é um processo muito moroso em termos de projetos, em termos de avaliações de impacto ambiental. Há muito trabalho a fazer. Em termos de estudos, uma série de estudos que são necessários, desde logo um estudo de mercado. E o ponto de situação é justamente esse. Nós tivemos uma reunião com as infraestruturas de Portugal há um mês, 2 meses atrás, portanto foi depois da última Assembleia. E com a participação que nós vamos ter é esse nível do estudo de mercado. Aliás, o protocolo foi aprovado na reunião de Câmara e, portanto, os municípios vão tratar dessa parte e a IP vai tratar da outra, começando desde logo por essa questão dos traçados, da integração nos PDMs, nas avaliações de impacto ambiental, aquilo que aqui o Dr. Filipe Barbosa, ou o Dr. Pedro, já não sei quem é que falou, creio que foi o Dr. Pedro, na necessidade ou na importância de servir o centro da vila. Sim, claro, faz todo sentido, mas como devem imaginar, isso vai ser muito complexo, porque quanto mais perto do centro, mais obstáculos nós vamos encontrar e não vai ser compatibilizar ambos os interesses. Portanto, é um processo que vai ter que ser devidamente ponderado. E tem que haver um compromisso entre, por um lado, essa proximidade, porque faz sentido que o centro fique servido por essa estação, mas, por outro lado, temos que ver todas as outras condicionantes, os obstáculos do ponto de vista urbanístico e também as condicionantes do ponto de vista ambiental. Sendo certo que o nosso Conselho já tem uma infraestrutura que é importante para todos nós, que é a autoestrada, mas sabemos todos também que não há bela sem senão, e que ela de facto teve um impacto negativo na paisagem e, portanto, provavelmente o traçado da linha, para não duplicar impactos, diria eu que tende a aproximar-se do traçado da autoestrada. Não tem que ser assim, mas se virmos, por exemplo, o que se passa na travessia do Mesio, com aquela grande ponte, vemos a dificuldade, desde logo do ponto de vista da orografia, para vencer esses obstáculos. E, portanto, é um desafio enorme, mas eu creio que conseguimos a parte mais difícil, que era sensibilizar o poder político para esta necessidade, para a pertinência deste investimento. Isso já foi conseguido e agora, passo a passo, vamos caminhar para que esta linha possa mesmo ser uma realidade. E, portanto, relativamente à comparticipação dos municípios, era o que faltava. Nós já temos tantas situações para colmatar e, portanto, o nosso contributo é simbólico, é só no que respeita a este tipo de estudo e depois, naturalmente, que tem que ser, e é só para
abreviar e dar mais celeridade ao processo, mas é evidente que todo investimento, quer seja de terrenos, quer seja em obras, tem que ser o Estado a pagar, até por uma questão de justiça e de equidade, porque nós, infelizmente, não vivemos numa região rica, como sabemos, e, portanto, o Estado tem que fazer aquilo que lhe compete e é também uma forma de repor alguma justiça e de dar aqui um contributo decisivo para a coesão social e territorial que tanto se fala e que, por vezes, não se vê grandes evidências. Relativamente à intervenção do Dr. Filipe Barbosa, sim, eu percebo as suas dúvidas, mas desta vez é de vez, eu já o disse noutras assembleias, nem que tinham que passar por cima do meu cadáver, mas desta vez e mesmo assim, portanto, todos os autarcas estão cientes disso e estamos mesmo já a desenvolver esse projeto e entendemos que é mesmo muito importante nós fecharmos o projeto da nova solução para aproveitarmos a disponibilidade que vai existir no plano de resiliência. Portanto, por isso é que nós estamos a dar o máximo de celeridade a este assunto e, portanto, contamos a muito curto prazo de podermos aprovar o projeto da nova unidade e para depois se conseguir o financiamento, porque estamos a falar de uma estimativa de umas dezenas de milhares de euros. E, portanto, é mesmo urgente fecharmos o projeto para depois assegurarmos o financiamento. Depois, relativamente aos piazómetros, eu queria dar nota, mais uma vez, já o disse na reunião de Câmara e volto a dizê-lo, a Câmara Municipal não teve qualquer intervenção nos trabalhos que a Comissão Técnica Independente desenvolveu. O Sr. Vereador esteve apenas na primeira reunião, apenas para apresentar as partes e a partir daí nós não tivemos qualquer intervenção. E por isso, esse episódio dos piazómetros eu só soube dele quando recebi o relatório, assim como outros episódios, nomeadamente da dificuldade que a Comissão teve de aceder a determinadas documentações, também só soube quando recebi o relatório, mas por outro lado também percebo o desfecho disso, porque se a Comissão foi criada com a finalidade de confirmar se os resíduos eram perigosos ou não, a informação que os piazómetros poderiam dar nada acrescentaria a isso, porque, como sabemos, os efeitos na qualidade da água não são imediatos. E, portanto, agora, eu também não diria que... Acho que nós nunca dissemos aquilo que o Dr. Filipe Barbosa disse, ou seja, que as análises dos piazómetros dizem sempre que a qualidade, a água é de excelente qualidade e não sei o quê. Não será assim. Eu agora não tenho isso presente, mas infelizmente não será assim. E não será assim porquê? Porque nós sabemos que o primeiro aterro foi construído ao lado de uma lixeira que esteve décadas a céu aberto, por vezes a arder, e depois, quando se construiu o aterro, esse lixo que lá estava depositado durante décadas não foi removido, nem foi descontaminado o solo. Portanto, aquilo que se fez, para não agravar a situação por força das infiltrações pluviais, foi uma selagem por cima, mas por baixo continuou como estava e, portanto, é evidente que o solo estava contaminado, continua contaminado. A única coisa que aconteceu é que, por força da selagem, deixou de haver infiltrações sobre aqueles resíduos e, portanto, à partida estagnou essa contaminação. E, portanto, o que eu diria é que os piazómetros devem acusar com certeza esses antecedentes e, portanto, eles servem sobretudo para monitorizar a evolução da qualidade dessa água, para se perceber se, entretanto, se os valores se mantêm, se melhoraram ou se agravaram. E, portanto, é para isso que eles servem. Depois, relativamente à doutora Maria do Céu, o processo da vacinação está a correr com normalidade, mas lento, infelizmente, não só em Lousada, mas em todo o país. Por força daquilo que sabemos e que tem sido noticiado nos órgãos de comunicação social nacionais,
tem havido atrasos nas entregas e, portanto, a capacidade está instalada. Aliás, é público que nós fizemos uma intervenção de adaptação no Espaço AGE para lá termos também um centro de vacinação. Já demonstramos também vontade de, porventura, quer seja no pavilhão, quer seja mesmo ao ar livre, com um drive-thru, enfim, alocar todos os meios que sejam necessários para o efeito, para que de facto a vacinação possa ser o mais rápida possível, mas o problema é que não se faz vacinação sem vacinas. E, portanto, neste momento o processo está a decorrer no Centro de Saúde de Lousada e no Centro de Saúde de Meinedo. E, portanto, aquilo que eu posso dizer em termos de ponto de situação é que todos os utentes e funcionários elegíveis da Santa Casa da Misericórdia já estão, dos lares, já estão vacinados. Os militares da GNR também já tomaram a primeira dose. Os bombeiros voluntários também estão a tomar a primeira dose. Portanto, entretanto, também aquelas pessoas com as doenças crónicas até 50 anos e as pessoas com mais de 80 também já estão a ser vacinados. Agora é evidente que todos nós queríamos que este processo fosse mais célere. Vamos ver se agora nas próximas semanas há um reforço nas entregas para que possamos beneficiar dos efeitos da vacinação. Mas, se me permitem, já agora eu partilhava convosco, se tiver autorização aqui para compartilhar tela, pedia à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, que era só para vos mostrar o relatório que recebemos hoje da ARS sobre a evolução da pandemia e o número de casos positivos. Sra. Presidente, não estou a conseguir. Pronto, senão eu acho que tenho aqui um papel algures. Só um bocadinho, Dr. Pedro, que já estou... Animais, para permitir... Por acaso não está a aparecer. Pronto, não interessa, eu posso adiantar. Portanto, isto é o relatório de 24/2 que recebemos hoje e, de facto, no Distrito do Porto a situação melhorou de uma forma muito, muito expressiva mesmo, ao ponto de, neste momento, só o concelho de Baião é que está em risco elevado, todos os outros concelhos estão em risco moderado. E Lousada é o concelho do distrito com o melhor indicador. Mas isto hoje é assim, daqui a umas semanas já pode ser diferente. Portanto, não podemos receber estas notícias com excesso de confiança, porque infelizmente para melhorar demora-se imensas semanas, como sabemos, para piorar pode ser no instante. E, portanto, o meu receio é mesmo este, porque a pressão daqui para a frente vai aumentar para que haja um desconfinamento. E eu percebo esta resistência que está a haver por parte da tutela, porque nós não podemos mesmo ter que voltar a dar passos atrás. E, portanto, convém que o próximo desconfinamento seja feito de uma forma racional, de uma forma tranquila, de uma forma responsável, para que, de facto, não seja necessário voltar atrás. Sendo certo que, no que respeita quer ao nosso concelho, quer ao próprio distrito, eu creio que haverá condições agora para, naquelas situações mais urgentes, se possa ir abrindo, e basta olhar para a cabeça de quase todos nós para percebermos que temos que ir cortar o cabelo, por exemplo, é apenas um exemplo. É muito urgente também que os alunos regressem à escola, sobretudo os mais pequeninos, mas, pelo que se percebe, vai haver aqui uma resistência até à Páscoa para haver desconfinamento, mas seguramente que depois da Páscoa vai abrir e bem precisamos, porque temos aí algumas atividades económicas que estão a passar por gravíssimas dificuldades.
E, portanto, o nosso índice, o chamado IS-12, que é basicamente a incidência de casos nas últimas 2 semanas, nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes, é de 62. Portanto, só a partir de 240 é que passa para risco elevado e, portanto, já começamos a ter aqui mesmo valores residuais e temos baixado todas as semanas que passam. Portanto, nos últimos 7 dias tivemos apenas 8 casos e, portanto, estamos no bom caminho, mas, volto a dizer, é necessário que as pessoas continuem cientes de que este sacrifício que estamos a fazer, estes cuidados que estamos a ter, têm que continuar até que haja uma imunidade de grupo com a vacinação. Caso contrário, podemos voltar a ter momentos de aflição e não nos podemos dar a esse luxo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Passaremos então ao ponto seguinte desta ordem de trabalhos. Ponto número 2, primeira alteração modificativa ao Orçamento da Receita, Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos. Então, o ponto número 2, temos a proposta número 1, em que a Câmara Municipal de Lousada propõe à Assembleia Municipal de Lousada a aprovação da primeira alteração modificativa ao Orçamento da Receita, ao Orçamento de Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos de 2021, acompanhado do mapa de fluxos de caixa e dos elementos que constam na nota informativa da DGAL. Respeitando a integração do saldo de execução, respeitando a integração do saldo de execução orçamental, como definido no artigo 129 da Lei 2/2020, que aprova o Orçamento de Estado de 2020, nos termos da linha A do número 1 do artigo 25 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. CDS, PSD, PS. Senhor Presidente. Só uma pequena informação. Eu queria... bem, força. Posso? Sr. Presidente, Fausto Oliveira, Presidente da Junta de Silvares Pias Nogueira Alvarenga. Sr. Presidente, eu pela leitura que eu fiz dos documentos provisionais e plano plurianual que eu não consegui ver, portanto também era uma chamada de atenção para ser Presidente da Assembleia, para que os documentos fossem mais claros. Eu não sei se fazem fotocópia dos documentos, mas nós digitalmente, muitos deles nem sequer conseguimos ver em condições. Eu não sei se exportarem a partir do programa para PDF, acho que ficavam claros e, portanto, era mais fácil para nós termos uma leitura mais clara dos documentos, que não estão a ser não conseguimos ler. Mas relativamente a esta questão, eu gostava de novamente chamar a atenção ao Sr. Presidente, porque daquilo que eu li não consegui perceber se de facto foi inscrita uma verba para a estrada da Ribeira, para a Rua da Ribeira, Seduvesas, para a pavimentação, que era um dos compromissos que tínhamos ficado acertados, que era com o saldo de gerência poder reforçar para a pavimentação dessa verba. Já tive conversas com o Sr. Presidente e continuo, e eu gostava de dar uma resposta digamos, às populações da União de Freguesias, se de facto isso está ou não está confirmado, porque infelizmente eu vejo grandes investimentos a serem realizados noutros locais e de facto a União de Freguesias está a ser prejudicada neste aspecto. O único investimento, que era um investimento muito desejado há muito tempo, e eu congratulo-me com isso, que é a Municipal 605, que está a ser conseguido aqui, que é uma estrada estruturante, uma via estruturante de ligação a Caída, e portanto fico contente que as obras estejam a avançar, embora pronto, esperemos que sejam conseguidas realizar em bom tempo, mas relativamente ao resto dos investimentos que estavam há muitos anos, digamos, pedidos, e que é uma urgência também, e que a Junta tem feito um investimento significativo naquela via, com a colaboração da Câmara, é claro, com os materiais, mas que não vejo aqui plasmado neste orçamento e, portanto, gostava de ter uma resposta da parte do Sr. Presidente. Muito obrigada. Posso avançar? Não sei. Sim, penso que não há mais nenhuma intervenção, portanto, agradeço, Sr. Presidente, que avance, por favor. Bom, relativamente à questão da leitura dos documentos, o Sr. Presidente da Junta provavelmente terá razão, porque eu próprio já me apercebi, não agora, mas noutras circunstâncias,
de quando se fotocopia números tão pequeninos que alguns deles ficam mesmo ilegíveis. E, portanto, como aquilo é lançado na aplicação, eu creio que há forma de gravar diretamente a aplicação e não estar a fotocopiar para que aqueles documentos não percam qualidade. E como agora, creio eu, que a agenda, pelo menos para a maioria dos membros, já segue pela via digital, vocês ficam com esses documentos devidamente legíveis e, portanto, vou tomar nota para que futuramente assim seja feito, porque, como digo, eu próprio já senti essa dificuldade. Depois dizer que este ponto é aprovado pela primeira vez que eu me lembro, se calhar é mesmo a primeira vez, antes da prestação de contas, porque houve uma alteração legislativa. Já era uma reivindicação antiga de todos os municípios e da Associação Nacional de Municípios. Não tinha grande sentido termos que esperar por abril, pela prestação de contas, para se poder utilizar o saldo de gerência. Entretanto, no ano passado, com aquela legislação especial da Covid, já surgiu essa possibilidade, mas já não veio a tempo, porque já foi depois de março, portanto, no fundo, acabamos por aprovar na mesma em abril, e até porque faltava ainda as orientações e a documentação necessária, porque há uma série de reportes que é necessário fazer à Degal e que não havia sequer as minutas, e, portanto, entretanto, agora, com o Orçamento de Estado, já há uma norma e, portanto, será daqui para a frente sempre assim e faz todo sentido. Depois dizer que, relativamente a esta situação que o Sr. Presidente me referiu, ela ainda não tem dotação, mas não só esta como outras, e eu diria que não há nenhum Sr. Presidente da Junta que não gostasse também de ter mais qualquer coisa. Relativamente a esta, eu não assumi nenhum compromisso de que ia fazer. O compromisso que eu disse é que era um investimento pertinente, encaixa perfeitamente nos critérios que nós temos vindo a definir, porque é um eixo que liga duas freguesias ou mais até, e com uma estrada com muito movimento, faz todo sentido. O investimento que a Junta está a fazer em colaboração com a Câmara com respeito aos passeios já foi feito também com essa perspectiva, sabemos tudo disso, mas sem ovos não se fazem omeletes. Agora, eu creio que nas próximas semanas podemos falar, porque tenho outros assuntos pendentes e que ainda não estão resolvidos por uma razão muito simples. Nós fizemos uma determinada estimativa para os investimentos que estão a ser levados a cabo, mas por circunstâncias diversas, todos eles ficaram muito acima daquilo que foi a estimativa. Só para vos dar um exemplo, porque aparece aqui neste reforço de saldo de gerência, a beneficiação da Rua de Loureiro Lustosa vai-nos custar mais de 258 mil euros do que o que estava previsto. E, portanto, as obras têm que ser feitas como deve ser, como é óbvio, e, portanto, é o que é, e, portanto, num horizonte, naquela relação de tantas obras, sem aqui 150 colar, enfim, complicou-nos aqui as contas, mas entretanto nós estamos a ver se arranjamos uma solução, porque também no que respeita à execução dos fundos comunitários temos a perspectiva de a coisa melhorar bastante. Aliás, nós temos já alguns projetos que estão a ser financiados a 100%. Depois temos outros projetos que foram subfinanciados porque nós esgotamos as verbas que estavam disponíveis para o Conselho e já se fala agora, e já recebemos inclusivamente documentação da CCR em que se está a revisitar estes assuntos e tudo indica que vai haver um aumento desses valores, o que significará que provavelmente algumas obras que foram comparticipadas com determinado valor vai aumentar e vai nos dar aqui alguma margem para nós resolvermos algumas situações que são pertinentes, como é esta, e que neste momento ainda não temos a solução garantida, mas acredito que sim. Aliás, é uma daquelas obras que, como disse ao Sr. Presidente da Junta, acho que faz todo sentido, mas eu volto a dizer, sem obras não se consegue fazer omeletes, mas eu acho que vão aparecer uns ouvidos, para isso, está bem?
Obrigada, Sr. Presidente. Passaríamos então à votação da proposta número 1. CDS? A favor. PSD? A favor. PS? A favor. Dr. Fausto? Eu abstenho. Então a proposta número 4 é aprovada por 33 votos a favor e uma abstenção. Passemos então ao ponto seguinte, ponto número 3, regime excepcional de regularização de dívidas ao município de Lousada. Proposta número 2. A Câmara Municipal de Lousada propõe à Assembleia Municipal de Lousada a aprovação do regime excepcional de regularização das dívidas ao município de Lousada, constituídas ou que se venham a constituir até 28 de fevereiro de 2021, independentemente de ter sido ou não iniciado o correspondente processo de execução fiscal, nos termos da alínea C do número 1 do artigo 25 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual. CDS? Sr. Presidente, só uma intervenção muito rápida para constatar que em momentos de dificuldade económica e social em que vivemos, esta medida parece extremamente interessante e que faz todo o sentido, porque a função dos organismos públicos não é dificultar a vida às pessoas, é ajudar que as pessoas, empresas e instituições possam seguir o seu caminho numa altura tão difícil como esta, como tal. Estamos totalmente a favor deste regime. PSD? PS? Eu queria só congratular o município por mais esta medida, que só vem comprovar aquilo que nós temos vindo a defender, que de facto o nosso município é um município amigo das famílias e esta é de facto mais uma medida que ajuda as famílias a regularizar as suas dívidas e portanto este é um tempo de exceção e esta medida excepcional compreende-se. Obviamente será a favor. CDS novamente. PSD, PS, Sr. Presidente. Uma nota muito breve. Esta é a segunda vez que nós lançamos este regime. Estarão recordados no último mandato de haver uma situação de género, na altura da crise. Achamos que as circunstâncias excepcionais em que nos encontrávamos assim o justificavam e agora, pelas razões que o Dr. Pedro Mendes aqui referiu, acho que ninguém tem dúvidas sobre a pertinência desta medida. E a experiência diz-nos que muitas das vezes, quando as pessoas são confrontadas com a inevitabilidade de saldarem esses compromissos, demonstram, por um lado, pouca disponibilidade financeira para saldar esses compromissos, por outro lado, vontade de cumprir e de resolver o problema, mas para quem tem dificuldades de saldar a dívida singela, mais dificuldades tem de saldar a dívida singela acrescida das custas, dos juros, etc. E, portanto, a experiência diz-nos que, isso aconteceu no programa anterior, que há um conjunto significativo de pessoas com dívidas que aproveita a oportunidade e que regulariza a sua situação, o que é excelente para eles e excelente para nós também, porque menos problemas ficamos pendentes. Passemos então à votação da proposta número 2. Quem vota contra? Desculpem. CDS? Por favor. PSD? PSD? Por favor. PS? A favor. Então a proposta é aprovada por unanimidade de 34 votos. Ponto número 4. Reconhecimento de interesse público municipal para ampliação de empreendimento turístico. Proposta número 3. A Câmara Municipal de Lousada propõe à Assembleia Municipal de Lousada a aprovação do reconhecimento de interesse público municipal para ampliação do empreendimento turístico, conforme a informação número 2644/21 de 8 de fevereiro de 2021,
nos termos e para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 25 do Decreto-Lei número 73/2009, de 31 de março, na redação introduzida pelo Decreto-Lei número 199/2015, 16 de setembro, e em consonância com a linha K do número 2 do artigo 25 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. CDS, PST, PS. Senhor Presidente, quer fazer algum comentário sobre este tema? Não é necessário. Podemos passar então à votação da proposta. CDS? A favor. PSD? A favor. A proposta é então aprovada por unanimidade de 34 votos. Eu já estou a avançar. PS? A favor. Desculpem. Então a proposta é aprovada por unanimidade de 34 votos. Ponto número 5, a adoção de medidas Covid. Portanto, o ponto número 5 é um ponto para conhecimento, assim como os pontos seguintes, portanto, nomeadamente as atas que foram disponibilizadas. Portanto, não sei se há alguém que queira dizer algum comentário sobre os pontos seguintes. Não? Senhor Presidente, mais algum comentário que queira dizer sobre estes temas? Não? Portanto, então, sendo assim, nós tínhamos, não sei se do público inscrito, se alguém pretende fazer alguma intervenção. Eu tinha uma inscrição, não sei se, entretanto, já viu alguma resposta à questão que tinha, eventualmente. Não? Portanto, sendo assim, passaríamos então à leitura da ata minutada para procedermos aos nossos trabalhos desta sessão. Passo a palavra então ao Sr. Secretário. Ata minutada da sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2021. A Assembleia Municipal de Lousada reuniu-se aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021 na modalidade de videoconferência através da plataforma Zoom com a seguinte ordem de trabalhos: apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara e discussão de outros assuntos de interesse do município. Número 2. Primeira alteração modificativa ao Orçamento da Receita, Orçamento de Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos. Ponto 3. Regime excepcional de regularização de dívidas ao município de Lousada. Ponto 4. Reconhecimento de interesse público municipal para ampliação de empreendimento turístico. Ponto 5. Adoção de medidas Covid. Visto que à hora marcada não havia quórum, a sessão iniciou-se às 21h15, com a presença de 30 membros, bem como o Sr. Presidente da Câmara, Pedro Machado, e dos seus vereadores, Leonel Vieira, Manuel António Nunes, Nelson Oliveira, Cristóvão Oliveira, Sandra Silva e António Augusto Silva. Entrou-se no período antes da ordem do dia, com as informações aos membros da Assembleia Municipal, discussão e votação da ata da sessão ordinária de 18 de dezembro de 2020, que foi aprovada por 29 votos a favor e uma abstenção. De seguida, foi apresentada a proposta número 4, do seguinte teor: a mesa da Assembleia Municipal de Lousada e os grupos municipais propõem um voto de pesar e um minuto de silêncio pelo falecimento do pai do membro efetivo da Assembleia Municipal, José Bernardino Pinto Nogueira, que foi aprovada por unanimidade de 32 votos. Seguiu-se a intervenção dos vários membros desta Assembleia com resposta do Sr. Presidente da Câmara. Entrou-se no período da ordem do dia com a discussão dos vários pontos agendados, tendo o ponto 1, o Sr. Presidente da Câmara, respondido às questões formuladas. No ponto 2, a proposta número 1 foi aprovada com 33 votos a favor e uma abstenção. No ponto 3, a proposta número 2 foi aprovada por unanimidade de 34 votos. Ponto número 4, a proposta número 3 foi aprovada por unanimidade de 34 votos. Ponto 5 foi para conhecimento. Não houve intervenção do público. Então, passaremos então à votação da ata minutada. CDS, antes da votação, alguém quer fazer alguma consideração? CDS, PSD, PS. Podemos passar então à votação? CDS, PSD, A favor. PS, A favor.
A ata minutada é então aprovada por unanimidade de 34 votos. Sendo assim, terminamos a nossa ordem de trabalhos desta sessão. Agradeço a todos a presença e espero ver-vos numa próxima sessão, já no nosso espaço habitual, no nosso Salão Nobre, porque de facto é diferente o contacto presencial, mas esperemos que as coisas corram nesse sentido, corram da melhor forma. A todos muito obrigada, boa noite e um bom fim de semana.